Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Conversamos hoje com José Fernando de Freitas, chefe da Coordenadoria de Áreas Terrestres da ANP. Boa tarde, Freitas. Boa tarde, Cavanha. Como vai? Muito bom, prazer em tê-lo aqui no Café. Da mesma forma. Freitas, acaba de acontecer a oferta permanente, a primeira rodada, né? Você podia fazer um resumo dos números para a gente? Posso sim, mas até antes de falar dos números, eu posso falar um pouco qualitativamente? Claro. Cavanha, eu acho que a oferta permanente e o resultado do primeiro leilão da oferta permanente é um divisor de águas na indústria onshore no Brasil. A indústria do óleo e gás no Brasil, de uma maneira geral, mas de uma maneira muito mais impactante no onshore. Ela altera a forma como a indústria se programa, ela altera a forma como a indústria constrói o seu portfólio e altera para melhor. E o resultado do primeiro leilão ele veio demonstrar isso de uma forma inequívoca, superando as melhores expectativas que nós tínhamos quando estabelecemos a oferta permanente na nova política de IP do Brasil, que foi aprovada lá em junho de 2017. Lá foi colocada a primeira semente de que haveria a oferta permanente. De lá para cá foi um trabalho árduo, né, em conjunto entre a ANP, o Ministério de Minas e Energia, com o suporte do CNPE, para transformar em realidade essa oferta permanente, que ainda não terminou, nós ainda não chegamos lá. A ideia é ter todas as bacias sedimentares no onshore, mas tudo aquilo que eventualmente no offshore foi devolvido ou não foi arrematado em algum leilão, colocar na oferta permanente. Isso vai dar à indústria, de uma maneira geral, a oportunidade de fazer o que nós vimos acontecer aqui no primeiro leilão, Cavanha. E o que aconteceu nesse primeiro leilão? Nós tivemos 18 empresas participando ativamente, de uma maneira geral. Essas se dividiram algumas nas duas partes do leilão, tanto nos blocos exploratórios quanto em áreas maduras, né? Mas nos blocos exploratórios foram 9 empresas atuando, e lá nas áreas marginais foram 12 empresas atuando. Né? Todas nacionais? Todas estrangeiras? Não, misturados. Vieram empresas das 3 fontes que eu imaginava que poderiam se interessar por participar. Né? A primeira e mais óbvia dela é quem já está aqui, aproveitou a oferta permanente para aumentar a sua exposição naquelas áreas que ela julgava mais adequado. E esse é a grande vantagem da oferta permanente. Outras empresas são aquelas que resolveram se integrar para trás. Empresas que já participavam da cadeia de suprimento da indústria de petróleo e gás, né, como fornecedor de materiais, ou fornecedor de equipamentos, ou prestador de serviços, que começaram a entender como funciona a indústria de óleo e gás, viram que o marco regulatório da indústria como um todo tem melhorado o ambiente de negócios para essa atividade e resolveram se integrar para trás. Ao invés de ser só um prestador de serviço, eu vou voltar e fazer parte de toda a cadeia. Tivemos isso. E tivemos também, isso que você mencionou antes, empresas que já têm uma certa tradição de trabalho no onshore, principalmente em águas rasas fora do Brasil, que estavam afastados por alguma razão, porque eventualmente aí entendiam que o ambiente não era propício, mas que dessa vez começaram a vir para cá. Empresas, inclusive, que foram constituídas com o objetivo único de criar um portfólio de oportunidades no Brasil. Empresas estrangeiras que fizeram isso. Então, nós tivemos essas 3 origens, né, desse novo investimento que foi feito por aqui. E como eu estava dizendo, foram 33 blocos exploratórios arrematados e 12 áreas marginais arrematadas. Agora, essas empresas agiram sozinhas ou elas entraram em consórcio? Como é que isso aconteceu? A maioria delas entrou sozinha. A maioria. Para você ter uma ideia, nós tivemos 18 empresas, né, participando daquilo ali, dividido em 13 consórcios.
A maioria veio sozinho. Certo. A maioria sozinho. Nós tivemos 4 consórcios, né? Tanto na áreas marginais quanto nos blocos exploratórios, né? E a maneira como se desenrolou, né, o leilão fala muito dos objetivos originais da sua oferta permanente. Nos blocos exploratórios, Cavanha, por incrível que pareça, nós tivemos 9 empresas apresentando as suas propostas. Nenhuma delas apresentou proposta para o mesmo bloco. Todas foram em blocos separados. O que significa isso? Qual é a leitura, uma das leituras, pelo menos, que eu acho que é a mais coerente que você pode fazer disso? A oferta permanente e exploração é feito a partir de uma avaliação interna do ator que está entrando nessa atividade, né? Ou ele busca, né, um aumento de escala a partir daquilo que ele já dispõe, né? Ou seja, é a exploração no entorno do conjunto de ativos que já faz parte do portfólio daquela companhia. Ou ativos que eventualmente caiam ou tenham uma coincidência com as suas avaliações estratégicas, qual é a vocação da empresa, o que ela sabe fazer melhor, onde ela se sente mais à vontade para trabalhar. E dessa forma, as empresas são muito distintas, são muito diferentes, é uma impressão digital de cada uma dessas empresas. Por isso, cada uma delas buscou se posicionar onde melhor ela entendia que poderia agregar valor para o seu acionista, para o seu proprietário. Agora, você imagina só, essas empresas escolheram dentro do universo que estava disponível, né, onde elas queriam entrar. Se nós estivéssemos ainda na forma anterior, você imagina a coincidência que teria que haver que esses 33 blocos espalhados pelo Brasil inteiro, né, estivessem juntos no mesmo leilão, de maneira que atraísse o interesse dessas empresas. Seria muito difícil, era uma coincidência muito grande, e por isso havia tão pouco apetite, é uma das razões, não a única, que havia tão pouco apetite para exploração onshore aqui no Brasil, porque era muito difícil coincidir o que era colocado à disposição do mercado com aquilo que o mercado queria. A oferta permanente veio resolver essa situação. Já no que diz respeito às áreas marginais, houve sim muita disputa, né? Houve ágios, o mais alto deles, numa área lá, foi de 5.700% de ágio. Os valores se empalidecem dos bônus de assinatura se comparado com o pré-sal, mas não é uma comparação justa. Não é de maneira nenhuma uma comparação que faça sentido. Até porque, né, Freitas, não é no bônus que está o objetivo do governo do país nesse momento. É na regionalização da atividade, não é isso? Esse é um outro ponto, né? É inquestionável, seria leviano e absurdo se nós deixássemos aqui a menor desconfiança de que o pré-sal é menos importante para a economia. Ele é brutalmente importante. Mas ele é muito mais difuso, o seu benefício. Difuso no sentido de que ele se espalha pela economia inteira, né? O pré-sal está lá a centenas de quilômetros da costa, entendeu? Ele não impacta diretamente aquela atividade. As pessoas que lá trabalham, ou as atividades que ali estão, elas estão sediadas no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, né? Você sabe muito bem disso, da sua tradição de petroleiro, né? Que o sujeito que trabalha embarcado, ele trabalha embarcado na Bacia de Santos e mora em Miami, ou mora em Fortaleza, ou mora onde ele quer que seja. Ou seja, a localização da atividade não corresponde aos benefícios que eventualmente, não necessariamente corresponde aos benefícios que traz. Mas é inquestionável que traz benefício. Essa é a grande diferença do onshore. Do onshore, a maior parte do benefício que traz aquela atividade fica localizada onde a atividade se desenvolve. Freitas, e mais, né? Quer dizer, como o offshore pré-sal, principalmente 30, 40 mil barris por poço, né? Uhum. Quer dizer, quantos empregados, indivíduos por
barril de óleo e quanto isso seria em terra. É verdade, é verdade. É como se a gente comparasse a agricultura extensiva com a agricultura de subsistência, não é? E isso é a grande, foi a grande motivação, na verdade, o Cavanha, desde de 2017, para todo esse esforço de reativação do onshore. Foi o entendimento de que essa é uma atividade econômica que vai trazer benefícios muito grandes, muito rapidamente e muito concentrados nas regiões de produção, que são aquelas regiões de menor IDH no Brasil. Existe um trabalho que foi publicado há muito pouco tempo atrás por duas pessoas do BNDES, que trata dessa avaliação, e eles fizeram justamente essa junção entre as áreas de produção e IDH. E nós temos IDH nessas regiões aí, que é menos da metade do IDH médio do Brasil. Quase que criando o BBLH, né? O barril por homem-hora. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante. E esse resultado, voltando para essa situação, nas áreas marginais houve disputa. E o que significa isso? Cavanha, essas áreas, é importante reconhecer isso não tem nenhum outro demérito, não são áreas brilhantes, são áreas que já produziram em algum momento, ou que foram feitas algumas descobertas e foram consideradas em algum momento subcomerciais, né? Na maioria dos casos pela Petrobras, que era virtualmente a única operadora, né? Mas essas empresas todas, né? Essas 12 empresas que apresentaram proposta, né? Para as áreas marginais, entenderam que não, que essas áreas eram importantes, entenderam que essas áreas sim têm condições de ter a sua produção reativada e sim entenderam que valia a pena colocar dinheiro ali, e não é um dinheiro tão pequeno assim, né? Teve áreas ali com mais de 2 milhões de bônus de assinatura. Que não significa, de novo, não vamos comparar com pré-sal. Não era esse o objetivo, não era um objetivo arrecadatório esse leilão, mas sim de dar a todas essas áreas a oportunidade de receberem novos investimentos e a partir dali trabalharem. Nós aqui da ANP ficamos, assim, eu diria que talvez usando uma palavra assim, bem, extasiados com o resultado desse primeiro leilão da oferta permanente. Saiu melhor do que a encomenda. E Freitas, qual o perfil das empresas? Você falou que são 18 empresas. Isso. Assim, que tipo elas são de tamanho, de nome? Não sei se pode citar nomes, mas... Não, os nomes são públicos, né? São públicos, o que aconteceu no leilão. Vai da Exxon, né? Foi a Exxon com consórcio com a Enalta e a Murphy, que arremataram 3 blocos, os únicos 3 blocos offshore na bacia de Sergipe, né? Águas ultraprofundas, a característica específica dessas empresas, né? E vai até empresas de muito pequeno porte, empresas que estão fazendo a sua integração para trás, empresas, e de novo eu vou fazer aqui uma ressalva que eu faço de uma maneira geral quando eu falo sobre isso. A gente pode falar em pequena empresa de petróleo. Tem espaço para muita gente, dependendo do ativo que você vai falar. Mas dificilmente uma pequena empresa, no sentido geral da palavra, consegue ser uma pequena empresa de petróleo, né? Petróleo é uma atividade demandante de capital, é uma atividade demandante de tecnologia, é uma atividade demandante de capacidade corporativa de organização. E essas empresas, mesmo as menores que entraram nessa atividade, são empresas de um porte significativo. E quando é o caso da integração para trás, né, se você for olhar, eram empresas que mantinham uma posição de certo destaque na sua área de atividade, mas que quando entram no clube, digamos assim, das petroleiras, elas se enquadram mais num perfil menor, adequado a essas atividades. Então nós tivemos de tudo, o que é muito saudável. A reativação da indústria onshore tem como uma de suas premissas a pluralidade de atores. Nós não queremos mais, ou queremos evitar que você tenha todos os ovos numa cesta só, né? Porque se alguma coisa der errada, pode dar errado de uma maneira geral. O que nós queremos é justamente isso: mais gente trabalhando, com perfis diferenciados, porque não existem 2 ativos iguais na indústria de petróleo, né? Esses ativos, eles demandam, eles são exigentes em dedicação.
É esse um ponto que, se você me permitir, eu gostaria de colocar para ver suas observações, sua análise, né? Quer dizer, olhando o grupo exploratório, os blocos exploratórios e os de desenvolvimento da produção, rejuvenescimento, etc., separando esses dois conceitos, se puder olhar. Mas o que vem de investimento e o que vem de emprego, eu sei que são números difíceis de falar, mas em ordem de grandeza, para cada uma dessas áreas, o que isso traz, o que carrega, já que até a visão não é arrecadatória, principalmente, claro que é importante, como você disse, mas não é o objetivo. O objetivo, então, e existe alguma dimensão, algum estudo, ou vocês mesmos avaliaram o que vem de investimentos e trabalho? Olha só, Cavanha, a própria construção do leilão, né, da oferta permanente, você tem que tomar um cuidado muito grande onde você vai traçar a sua linha divisória. A ANP é o órgão regulador da indústria de petróleo e gás no Brasil, mas é também um órgão incentivador da indústria. Eu sempre digo isso, você não pode regular uma indústria que não exista. Então nós temos que incentivar que a indústria exista para que possamos regulá-la, para que ela funcione, trazendo o maior benefício possível à sociedade. E essa linha de corte, quanto eu vou trazer para a sociedade diretamente sobre a forma de impostos específicos sobre a atividade e quanto eu vou deixar de espaço para que aquela atividade floresça. Isso é uma linha relativamente difícil. No que diz respeito à oferta permanente, isso também foi pensado. Então, os bônus mínimos e os compromissos mínimos de atividade, nós procuramos colocá-los no mínimo possível que razoavelmente aquela atividade pudesse fazer. Para maximizar a atratividade. Para maximizar a atratividade. Nós temos no Brasil inteiro apenas 5% das bacias sedimentares contratadas, né? E se não tem um contrato, eu te digo com certeza absoluta que não vai haver resultado nenhum. Se elas são contratadas, pode ou não. Pode ou não, dependendo do apetite de quem está trabalhando e dependendo do marco regulatório que está estabelecido. Mas se não houver ninguém trabalhando, eu tenho certeza absoluta que nada vai acontecer, né? Então, esse foi o objetivo. E não é fácil, porque você está tratando ali de transacionar um bem que é da sociedade, né? Então você deve satisfações para a sociedade, aquilo tem que ser utilizado para benefício da sociedade. As empresas fazem parte da sociedade, então elas têm que se beneficiar também. Então, de uma maneira geral, os compromissos que foram estabelecidos ali são compromissos relativamente, digamos assim, cumpríveis, uma expectativa grande de que serão cumpridos os compromissos mínimos. E esses compromissos mínimos, no que diz respeito às atividades, aos blocos exploratórios, são de 310 milhões de reais, a soma deles todos. E nas áreas marginais, são bem menores, são de 10 milhões. Então você tem 320 milhões de investimento mínimo ali. Mas esse investimento mínimo, Cavanha, é aquilo que numa avaliação muito conservadora, você teria que fazer para razoavelmente entender se aquilo ali tem uma expectativa de trabalho maior ou não. Quando você adquire um bloco exploratório, o seu objetivo, 100% dos casos, é produzir algum hidrocarboneto com aquilo ali. Então, você vai conseguir ou não, são outros 500, né? Mas todos esses blocos que foram arrematados, né, a partir desse investimento mínimo de 310 milhões, o que nós imaginamos que haverá um percentual desses que vão passar para outras fases, em que haverá alguma descoberta, que haverá alguma necessidade de desenvolvimento da produção e, finalmente, de produção. E aí esse valor não é nada, perto do que pode acontecer. Esses valores absolutamente se empalidecem diante dessa expectativa, né? Nós não fizemos ainda um exercício, que você sabe que é possível fazer, né? Qual é o percentual de sucesso que nós podemos imaginar. A gente achou que é melhor esperar um bocadinho mais, porque foi o primeiro leilão, né? É melhor, esse como é uma avaliação estatística, quanto maior o universo, mais próximo da realidade você fica. Então, a gente achou que era um pouco prematuro jogar esses números agora. Mas mesmo considerando esses investimentos mínimos e fazendo assim uma avaliação muito por em cima, que inclusive foi utilizada no estudo da Federação das Indústrias do Estado da Bahia para fazer uma avaliação, uma previsão, né, de criação de empregos
empregos a partir de reativação da produção, que por sua vez utilizou informações e metodologias do BNDES. Se a gente fizer uma pequena adaptação dessa coisa aí, para não deixar de dizer um número que a gente espera que a gente erre com isso daqui para menos, né, e que seja muito, muito mais, esses investimentos devem provocar, né, ao longo do tempo, a criação de pelo menos 6 mil empregos, né, entre empregos diretos. Essa é a metodologia do BNDES, né? O emprego direto é aquele de pessoas que trabalham diretamente na atividade. Indiretos são aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, né? de suprimentos dessa atividade. E os outros que são por efeito renda, né? É o sujeito que está trabalhando agora, então ele vai para o restaurante, ou ele vai no cinema, ou ele compra roupas, ou ele compra um automóvel, e isso começa a mover a economia, né? Isso é como aqueles círculos concêntricos. Então, os empregos diretos são absolutamente localizados onde a atividade está acontecendo. Esses diretamente ali. Os indiretos, uma grande parte geograficamente está localizado ali. Já o de efeito renda é muito mais amplo, porque se o sujeito, sei lá, no interior do Rio Grande do Norte, ele vai lá numa loja e vai comprar uma roupa, ele move aquilo no comércio ali, mas na verdade ele está remunerando aquela roupa que foi fabricada no interior de São Paulo. Todo o supply chain daquele negócio. Exatamente. Então, isso pode te dar um número, de uma maneira geral, que sinceramente nós esperamos e achamos que vão estar errados, né? Que vão ser mais do que isso, porque é razoável imaginar que haverá descobertas oriundas desse esforço exploratório. E por que mais otimistas estamos? Porque não fomos nós que escolhemos. Foram as empresas que escolheram. Elas já estavam olhando essas áreas por razões A ou B já há algum tempo. Não lhe dá certeza absoluta de que vão encontrar. Mas é muito mais provável, né? Porque eles acharam que esse eram as áreas mais interessantes. Dinheiro, colocaram recursos, né? Ou seja, ninguém coloca o dinheiro torcendo para a coisa dar errada, né? Quando você fala das áreas marginais, é mais forte ainda essa possibilidade de aumento. Porque os investimentos mínimos comprometidos ali são investimentos de reentradas em um poço, ou 2 poços no máximo. Por isso que são 10 milhões de reais de investimento mínimo previsto. Mas ninguém vai imaginar que você ofereceu. Você viu lá que tem áreas lá com bônus de 2 milhões de reais. Né? Uma área só, das 12 que foram arrecadadas. Ninguém coloca 2 milhões de reais imaginando que não vai tirar nada. Né? O que a gente espera é que essas áreas rapidamente retomem ou iniciem a produção e comecem a efetivamente agregar muito mais valor, que são as sondas de Orcovia, a construção de uma pequena instalação, um serviço de apoio ao redor. Eu não tenho dúvida que boas coisas virão do resultado dessa oferta permanente. Agora, Freitas, quer dizer, a oferta permanente foi uma rodada, 3 meses depois que alguém sinalizou que tinha interesse, mas daqui a 3 meses pode ter outras, daqui a 3, 4, 5, e já existe, vamos chamar assim, estoque, entre aspas, de blocos exploratórios e de rejuvenescimento para o futuro? Esse é um processo contínuo. Nós estamos continuamente no processo de agregação de novas áreas. Nós estamos hoje com 600 blocos disponíveis, né? Mas nós já temos uma quantidade aí, outro tanto desse, que já está em condições, né, já estão em condições de serem submetidos à diretoria da ANP para posteriormente revisar o edital, porque esse é o processo. Eu tenho que revisar o edital para agregar o aprendizado, agregar essas áreas novas. Sim. E eventualmente alguma modificação que eventualmente se acredite que seja necessária. Esse edital tem que ser publicado, depois tem que ser feita uma audiência pública e finalmente ele é ofertado. E aí nós vamos sair de 600 blocos hoje para mais de 1.000 blocos, né, que aumenta tremendamente essa exposição. Mas, independentemente disso, se no dia, o leilão foi no dia 10, se no próprio dia 10 à tarde, alguma empresa que eventualmente não foi contemplada lá e disse, puxa, mas não fui aqui, mas tem um outro bloco lá, se no mesmo dia ela dissesse, eu quero nominar aquele bloco, 90 dias depois a ANP teria que estar fazendo o leilão. O ritmo é dado pelo interesse de mercado. É claro.
Agora, Freitas, existe agora um evento que é o REAT, né? Que é, eu acho que essa semana ainda você deve estar indo lá. Eu estou indo para lá. O que é exatamente o REAT? O que vocês vão discutir? É consequência dessa oferta permanente ou é misturado? Como é que é isso? O REAT é um plano que, como eu disse, ele foi um desdobramento, né? uma parte executiva do que foi implementado lá nas novas políticas de EIP, início de 2017, que dizia claramente que havia necessidade de retomar ou de reativar, de revitalizar a produção onshore no Brasil. E para isso, o Ministério de Minas e Energia, junto com a ANP, junto com a EPE, basicamente, e ouvida a indústria como um todo, montou um programa chamado REAT. Né? E como fruto desse programa, várias coisas aconteceram, inclusive a oferta permanente. Inclusive a possibilidade de fazer o funding dessas atividades através do Reserve Based Lending. Inclusive a redução de royalty para campos maduros, que agora nós estamos discutindo para campos marginais. Todos esses trabalhos estavam lá previstos no REAT. E o REAT ele foi muito bem sucedido, porque muita coisa aconteceu na indústria de petróleo, especificamente para o onshore. Mas o Ministério de Minas e Energia quis dar uma nova energia, digamos assim, para o REAT, e o que está fazendo agora, de uma forma um pouco mais participativa, tentando que a indústria participe mais diretamente da sua elaboração, de uma reavaliação, de uma repaginada, digamos assim, do REAT. Então, o REAT está sendo como se fosse o REAT 2.0. Na verdade, é o REAT 2020. Porque são os mesmos objetivos, né, o mesmo conceito, mas depois de 3 anos trabalhando, uma reavaliação. Os rumos estão corretos? É isso mesmo? Tirar dali o que já foi conseguido e eventualmente fazer alguma correção de rumo de para que lado a gente deve seguir agora. Tá ótimo. Gostaria de agradecer, Freitas, deixar aberto aí para os seus comentários finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cavanha. Eu te confesso que às vezes eu me exagero um pouco entusiasmado demais, mas eu acho que o onshore vai ser a redenção de uma região muito necessitada do Brasil. Eu tenho conversado com muita gente. Se discute muito em função das reservas do pré-sal, cessão onerosa, e se discute muito a destinação dos royalties. Né? Essa é uma discussão muito intensa, absolutamente pertinente e absolutamente séria, que a sociedade tem que encarar como está encarando. Né? No onshore, a coisa é um pouco diferente. Efetivamente, os royalties são importantes. Em algum momento, no passado, quando a atividade era mais intensa, eu não sei se você sabe disso, tinha municípios, principalmente no estado da Bahia, cujo orçamento, a origem era 70% em cima dos royalties. 70%. Agora você imagina o impacto nessas regiões da redução de atividade do onshore. É desastroso, porque reduz o ingresso, reduz a entrada de recursos e aumenta a despesa. Porque a região, por causa daquilo que eu mencionei para você, do efeito renda, diminui. O sujeito deixa de ter o plano de saúde privado e vai usar a estrutura do Estado. Deixa de ter o filho na escola privada e coloca ele na escola pública. Né? Então, ele tem menos receita e mais demanda. É uma perda contaminante, né? É terrível. Então, essa reativação, ela faz isso tudo acontecer de novo. Então, isso automaticamente vai ser colocado lá. Mas, além disso, e é bom dizer essas coisas, eu vou me arriscar aqui, mas eu quero dizer, nem sempre o dinheiro de royalties é bem utilizado. Né? Existe um estudo do IBAN que foi feito lá na Bahia, né, acerca de todos os municípios que recebiam esse benefício, né, e como isso era transformado, se é que era transformado, em benefício para a sociedade. E os resultados não são muito brilhantes, não. Né? Por essa razão, a ANP tem trabalhado no sentido de, por exemplo, ter um sistema que é um previsor de royalties para ajudar no planejamento da atividade. Porque esse ano você teve royalty de X, não significa que pelo resto da vida você terá aquele mesmo royalty. Né? Então, esse exercício de planejamento já é um primeiro passo para melhor gastar. Mas, além disso, além desse benefício que o royalty traz, com todas essas dificuldades, tem o outro que é o que o mercado se encarrega de fazer, que é a atividade econômica. Esse independe
de uma administração central. Esse é o benefício claro que o comerciante, que o empreendedor tem de sentir que naquela região a economia tá vigorosa. E dá muito prazer participar do processo que busca reativar isso. Eu me sinto muito recompensado de estar podendo trabalhar nesse momento. Excelente, está ótimo. Muito obrigado, Freitas. Muito obrigado a você, Cavanha. Obrigado. Boa tarde a todos.